entre a mentalidade de um vencedor e a mentalidade de um perdedor. Depois que a gente entende isso, a gente começa a ver as coisas de uma forma diferente, porque a gente enxerga que a realidade, a riqueza, aquilo que a gente quer, seja qual for, tudo está dentro de uma mentalidade, conforme eu falei desde o início. A mentalidade em ação e a mentalidade de vencedor e de um perdedor. É que fala o conceito em foco, autorresponsabilidade. Conforme eu falei desde o início, tudo está numa responsabilidade minha e sua. Se a gente não muda a nossa perspectiva diante da realidade, fica impossível a gente alcançar alguma coisa. É que fala a diferença fundamental entre sucesso e fracasso está em quem você culpa ou acredita pelos seus resultados. E aqui duas frases. A frase de um vencedor: eu assumo o crédito ou a culpa pelo meu desempenho. E qual que é a frase de um perdedor? Eu não consigo entender por que a vida fez isso comigo. E aqui está o grande vitimismo. A pessoa que sempre fica culpando alguma coisa. Como que a vida é ruim, como que o Estado é ruim, como que o governo é ruim. E pior, como que Deus é ruim comigo mesmo. Depois que a gente começa a mudar a nossa mentalidade, a gente vê o tanto que a gente foi ignorante uma vida inteira, levando e acreditando que as coisas realmente eram da seguinte forma. Então, tudo começa dentro disso, dentro de uma mentalidade específica. E aqui o terceiro insight: riqueza é o resultado de um sistema. Aqui o insight é: a riqueza não é um acidente, mas é o resultado de um sistema intencional, composto por mente, pilares, que é os nossos hábitos, e motores de dinheiro. Qual que seria a explicação nisso? O sistema é visualizado como 3 engrenagens: mente, pilares e dinheiro. A mente programa, os pilares, nossos hábitos, são a estrutura, e o dinheiro é o motor, ou seja, o dinheiro é aquilo que está movendo, dinheiro é aquilo que está girando esta engrenagem. Ou seja, muitas vezes a gente se preocupa apenas com o motor, mas a gente não se preocupa com os pilares, que são os nossos hábitos. Nossos hábitos impactam diretamente naquilo que a gente está vivendo. E tem um livro que se chama O Poder do Hábito. Existe um ciclo lá que fala sobre o ciclo do hábito, que funciona basicamente da seguinte forma: é o gatilho, tem um gatilho, depois é tipo uma roda. Tem um gatilho, a recompensa, a ação quer dizer, e a recompensa. Ou seja, é como um círculo: gatilho, ação, recompensa. Gatilho, ação, recompensa. O hábito funciona da seguinte forma: se você tem um gatilho, por exemplo, você gosta de fumar, gosta de reclamar, gosta de beber, ou seja qual for, hábitos negativos. Esse gatilho é acionado pelo seu dedo, ou seja, por você mesmo. Vem essa ação. Qual que é a ação? Reclamar, culpar alguém, beber, fumar, seja qual for. Depois, a recompensa, a satisfação de ter aquele hábito está se reforçando novamente, que é o ato, então, seja qual for o seu hábito. E novamente vem esse gatilho que começa tudo de novo nesse ciclo. Para pensar, tudo aquilo que a gente faz é pautado da seguinte maneira, da seguinte forma. Ou seja, são hábitos que nós vamos a todo momento sendo levado por eles mesmos. Então, se a gente não tem essa noção daquilo que a gente está fazendo, a gente acaba culpando e acaba muitas vezes não se responsabilizando do que está acontecendo ao nosso redor. Então, é importante a gente entender isso, que tudo que acontece ao nosso redor é inteiramente culpa nossa. Não é culpa de outras coisas, não é culpa de um governo, mas sim é culpa inteiramente nossa. Como que você pode aplicar no seu dia a dia? Não confie apenas na motivação que você sente todos os dias. Você levanta da cama e fala: hoje vai ser um ótimo dia. Mas passa daqui meia hora, você já está desanimado, reclamando e muitas das vezes murmurando. Então, a motivação, por incrível que pareça, ela dura em torno de algo de meia hora mais ou menos. Depois, você precisa novamente ter algo para motivar você novamente. Então, a motivação, ela vai te levar até um ponto. Mas depois desse ponto, se você não tiver a autorresponsabilidade pelos seus atos, você vai novamente fazer o mesmo ato, as mesmas atitudes e as mesmas consequências. Então, aqui fala: crie um sistema que suporte o sucesso, focando no alinhamento da sua mentalidade, hábitos e fontes de renda.
conforme eu estou falando, tenho falado, né? A partir do momento que a gente começa a reconhecer aquilo que a gente faz, como que nós prejudicamos nós mesmos, as coisas começam a mudar ao nosso redor. Talvez você tenha exemplos, claro, de coisas que aconteceram na sua vida que começaram a mudar também a sua vida, depois que você começou a mudar muita coisa. Então, depois que a gente começa a tirar essa mentalidade de perdedor, porque entenda uma coisa, desde a nossa infância, a gente sempre foi treinado para ter essa mentalidade de perdedor. A gente nunca foi treinado para ser uma mentalidade de um vencedor. A gente sempre foi treinado para isso. Então, é importante a gente começar a se responsabilizar por nossos atos e começar a mudar a nossa história. Porque vai passar 10, 20, 30, 50 anos, a gente vai estar da mesma maneira. Então, não adianta a gente ficar culpando alguma coisa, não adianta a gente ficar esperando uma solução mágica, esperando tal partido ganhar, tal presidente ganhar, tal situação melhorar. Entenda isso, nunca vai melhorar se a gente, nós mesmos, não melhorarmos a nós mesmos. Então, tem que ter essa construção, por mais que seja difícil inicialmente, porque vai ser difícil, mas enquanto você não der o seu primeiro passo, nada muda. Então, a aplicação é não confie apenas em motivação e crie um sistema que suporte o sucesso, focando no alinhamento da sua mentalidade, hábitos e fontes de renda. Então, primeiro, mentalidade, hábitos e depois as fontes de renda. O que muitos fazem, eles invertem as ordens. Ao invés de elas buscarem primeiramente a mentalidade, elas vão buscar as fontes de rendas primeiramente. Muitas das vezes isso acaba fugindo um pouco da ordem do que realmente é ter uma vida de sucesso. E conforme mostra nesse nome desse canal, Mente de Sucesso. O que é ter uma mente de sucesso? Ter uma mente de sucesso, basicamente, é aquela mente que está apta para ter esse sucesso que ela quer. O sucesso é sempre uma consequência, sempre um resultado. Prosseguindo aqui, então, para o próximo slide. Aqui